Finalidades e utilidades do custo padrão, baseado no livro Contabilidade de Custos do professor Eliseu Martins, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo, editora Atlas, 9ª edição, 2003, do capítulo 26, Custo Padrão, no subtítulo Finalidades e Utilidades do Custo Padrão, na página 316. A partir de agora, ao falarmos em custo padrão, estaremos referindo-nos a custo padrão corrente, a não ser que expressamente dito em contrário. Já documentamos que a grande finalidade do custo padrão é o planejamento e controle dos custos, e é fácil notarmos que ele é melhor e mais eficiente do que o custo estimado nessa tarefa, já que para sua fixação obriga a levantamentos que irão em confronto posterior com a realidade, apontar ineficiências e defeitos na linha de produção. Seu grande objetivo, portanto, é o de fixar uma base de comparação entre o que ocorreu de custo e o que deveria ter ocorrido. E isso nos leva à conclusão de que custo padrão não é uma outra forma, método ou critério de contabilização de custos, como absorção e variável, mas sim uma técnica auxiliar. Não é uma alternativa, mas sim um coadjuvante. A instalação do custo padrão não significa a eliminação de custos a valores reais incorridos, custo real. Pelo contrário, só se torna eficaz na medida em que exista um custo real, para se extrair da comparação de ambos as divergências existentes. É muitas vezes encontrada a ideia de que a empresa ou tem custo real ou tem custo padrão. Pode existir a acepção de que custo padrão é uma forma mais sofisticada de se fazer custo. Na verdade, o padrão é uma base de comparação para o real e só tem de fato utilidade à medida que a empresa tem um bom custo real. De que adiantaria a fixação de um excelente custo padrão se a empresa não apurasse seu verdadeiro custo de produção incorrido? Tomaria decisões em cima de um valor que não o verdadeiro. Como saberia se de fato sua produção está sendo feita dentro do que deveria estar? Custo padrão nunca foi uma forma de simplificar a vida da empresa. Essa é uma ideia errônea, nascida de uma visão parcial do que seja esse sistema. Custo padrão implica sempre a adoção de mais trabalho por parte da empresa do que se não o tivesse. Há realmente alguns pontos de simplificação, como, por exemplo, a contabilização dos estoques por valores já fixados, sem necessidade da apuração do custo real para seu registro, o que facilita e agiliza a elaboração dos relatórios mensais. Permitem à empresa fazer fechamento de custos trimestralmente, por exemplo, sem eliminar os balancetes e balanços mensais. Mas essas simplificações não são suficientes para fazer do custo padrão uma forma de custeio com menos carga de trabalho. Pelo contrário, haverá, com sua adoção, um maior volume de serviço devido à comparação entre padrão e real, a análise das variações ocorridas e principalmente ao desencadeamento do processo de correção quando cabível. O custo padrão não elimina o custo real, nem diminui sua tarefa. Aliás, a implantação do padrão só pode ser bem-sucedida onde já exista um bom sistema de custo real, quer por absorção, quer variável ou qualquer combinação entre eles. Uma outra grande finalidade do custo padrão, decorrente da adoção de qualquer base de comparação fixada para efeito de controle,
é o efeito psicológico sobre o pessoal. E este pode ser positivo ou negativo, dependendo da forma de tratamento dispensada à implantação. Se o padrão for fixado considerando-se metas difíceis, mas não impossíveis de ser alcançadas, acabará por funcionar como alvo e desafio realmente de todo o pessoal. Mais ainda, se tiver sido firmado com a participação dos responsáveis pela execução. Se for fixado com base no conceito ideal, cada um já saberá de antemão que o valor é inatingível, que todo e qualquer esforço jamais culminará na satisfação máxima de objetivo alcançado e poderá haver a criação de um espírito psicológico individual e coletivo amplamente desfavorável. As pessoas responsáveis pela análise das diferenças entre padrão e custo real, conscientes de que aquele é passível de ser obtido, estarão provavelmente interessadas na averiguação das divergências e sua eliminação. Para elas, uma diferença de 12% é algo de importante a ser analisado e pesquisado. Entretanto, se as mesmas pessoas sentirem que o padrão é absurdo para as circunstâncias atuais, uma divergência de 80% será igual a outra de 50% e não haverá grande estímulo para a solução. A variação é inevitável, não adianta muito correr atrás dela, poderá ser o pensamento reinante. A própria alta administração da empresa pode acabar por se acostumar aos relatórios com apontamentos de grandes distorções se o valor tomado como base for por demais utópico. E nada pior do que tais relatórios cujo conteúdo o destinatário já conhece e que por isso mesmo passam à categoria dos a ler depois, provavelmente nunca. Diferente é a reação do diretor que viu uma diferença de 13% há 2 meses, 9% no mês anterior e que estará agora provavelmente ansioso para verificar a evolução. Uma redução de 9% para 7% terá para ele um significado muito maior do que se fosse de 85% para 76%. Portanto, esses aspectos reforçam ainda mais a fixação dos padrões correntes, que pela sua própria natureza precisam de revisão periódica, mas o sucesso mesmo do custo padrão vai depender do grau de seriedade que a empresa der à localização e saneamento das diferenças entre o custo padrão e o custo real. E disso precisa o mais alto escalão estar consciente e disposto a disseminar aos níveis inferiores. De pouca ou nenhuma utilidade será o sistema se dezenas de relatórios forem feitos a respeito das variações e ninguém se interessar por sua redução e eliminação. O clima que poderá daí ocorrer de desânimo e frustração dos responsáveis pelo sistema e o espírito de não responsabilidade cobrado junto ao pessoal da produção acabarão por desmotivá-lo. Perdida a grande função de controle, desaparece a razão de ser do custo padrão. E controle culmina com as medidas de correção, não com os relatórios das divergências. E, finalmente, uma outra importante utilidade decorrente do custo padrão diz respeito à obrigação que cria na empresa de registro e controle não só dos valores em reais de custos, mas também das quantidades físicas de fatores de produção utilizados. Não que isso só ocorra com o custo padrão, mas com ele se converte numa prática inevitável, prática essa de extraordinária importância. Ao se fixar o padrão, deve ser isso feito com base em quantidade e valor. Por exemplo,
quilogramas de material e preço por quilograma, para se poder depois avaliar onde estão as diferenças. E para a comparação será necessário que o custo real também levante quantidades e valores consumidos. E esse fato irá realmente possibilitar melhores controles e análises por parte da empresa.